Quando o destino vem de uma inocência para salvar quem ela ama, nasce um amor proibido entre a pureza e o perigo, capaz de transformar o mal que reina na escuridão em um homem disposto a colocar o coração em risco. Ela foi vendida para um homem perigoso. Sua virgindade foi utilizada como moeda. Mas o que ninguém esperava é que o Dom da máfia se apaixonaria perdidamente por ela e faria de tudo para que ela ficasse, não por contrato, mas por amor. O vento soprava pelas vielas como um aviso antigo. Helena Valente, 21 anos, segurava a alça gasta da bolsa e trazia nos olhos a coragem de quem aprendeu a respirar medo desde cedo. A cidade fingia não ver a pobreza honrada, o vestido simples, o passo apressado até a igreja onde a tia Marta fazia voluntariado e distribuía sopa a desconhecidos. Mas, naquela manhã, as sombras chegaram primeiro. 3 homens pararam à porta da sacristia, sem o respeito que o sagrado exige, sem culpa nos olhos. Um deles falou baixo, voz de aço sob luvas de couro. Sua sobrinha, hoje, às 8, na Via do Mar, 17. E, como se deixassem um recado do próprio inferno, arrastaram a tia com a delicadeza de quem puxa uma cadeira. Helena correu até a rua com o coração na boca, mas viu apenas o rastro preto do carro. E então entendeu: havia uma dívida, não sua, nunca sua. Ela foi oferecida ao Dom como pagamento de uma dívida antiga de sua família ao chefão da máfia. No silêncio de um coração fechado, uma voz doce ousou entrar. Ela era luz em noite de Histórias e Amores apresenta Ele, rei das sombras profundas, preso ao sangue que jurou. A Virgem comprada pelo dono da máfia. Mas bastou um toque, um beijo, pra treva alguma suportar. De onde você assiste ao vídeo. A guerra e vingança, agora existe apenas amor. E se o mundo for cruel demais, que o amor aprenda a lutar. Pois quando o perigo ama, até a escuridão quer se iluminar. No apartamento modesto, Helena encontrou um envelope, um endereço, um crachá com sua foto e, no verso, uma frase escrita com caligrafia elegante. O Dom paga o que promete e exige o que foi comprado, você. Caso não se entregue por livre vontade, manteremos a sua tia conosco. Embaixo, em tinta vermelha, um prazo. Hoje. Helena respirou fundo. Se a vida queria testá-la, aquela foi a maneira escolhida. O lugar era uma fortaleza de mármore e vidros que refletiam o entardecer como lâminas polidas. Guardas discretos, olhos atentos, o silêncio milimétrico que só existe onde um homem comanda mundos. Helena entregou o crachá a um recepcionista impecável
que a guiou por corredores amplos até um elevador privado. Quando as portas se abriram, o ar mudou. Era mais frio, mais caro, mais denso do que o lado de fora. E ele estava ali, à janela. Alto, postura de quem jamais teve medo, terno que parecia costurado na pele, o rosto bonito demais para ser apenas cruel. Domenico Bellucci, o dom de um império que a cidade chamava de organização, como quem se recusa a dizer máfia em voz alta. Helena Valente, disse sem se virar. A voz tinha a gravidade de um sino que anunciava destinos. Obrigado por ser pontual. Onde está minha tia? Ele a olhou finalmente, os olhos profundos como a promessa de uma queda. E, por um segundo, Helena viu um lampejo estranho. Surpresa. Como se Dom Bellucci esperasse qualquer coisa, menos aquela doçura real, não fingida. Viva! E continuará assim, respondeu, caminhando até uma mesa. Colocou diante dela um contrato de poucas páginas. 1 ano. Você sob a minha proteção e companhia. Em troca, quitação integral da dívida, tratamento médico para sua tia, segurança e um valor mensal confortável. Ao final, liberdade. Helena tocou o papel como quem toca o gelo. Um tremor percorreu seus dedos. Companhia? Perguntou, a voz mais firme do que o corpo. Jantares, eventos, viagens e a minha presença. Ele sustentou o olhar. Não forço mulheres a se entregarem a meu encontro à vontade. Mas não minto. Eu a desejo em meus braços. Um rubor quente subiu ao rosto dela, indecifrável mistura de raiva, pudor e um medo que tinha cheiro de curiosidade. O espaço pareceu se fechar como se as paredes quisessem ouvir o sim. Helena pensou na tia, na sopa que ela servia aos necessitados, nas mãos enrugadas que a criaram. Engoliu seco. Pegou a caneta. Eu assino, mas quero ver minha tia hoje. Irá vê-la, disse o Dom. E, Helena, sua voz baixou meio tom. Ninguém tocará em você sem que você queira, nem eu. Assinou. E percebeu, ao erguer o rosto, que aquele homem perigoso acabara de lhe oferecer o único tipo de misericórdia que conhece. A que reforça o poder de escolher, mesmo quando tudo parece decidido. A mansão no alto do morro tinha o horizonte do mar como moldura e guardas nos ângulos invisíveis. Helena entrou acompanhada por Lúcia, uma governanta de cabelos grisalhos que a mediu com ternura silenciosa. O quarto era maior do que seu apartamento inteiro e tinha um terraço com jardineiras de jasmins. Helena abriu as portas de vidro e deixou a brisa tocar seu rosto. Precisava se lembrar de que o mundo ainda era mundo. Tomou um banho demoradamente, tentando lavar o peso de uma assinatura. A água morna deslizava pelos caminhos tímidos e a cada toque surgia a memória do olhar do Dom. Firme, perigoso, indecente por não pedir desculpas à beleza que tinha. Vestiu-se com o vestido simples que trouxera e desceu para a primeira noite de um contrato. Na biblioteca, ele a esperava. Tinha nas mãos um copo de uísque e a paciência de quem nunca se apressa quando sabe que o tempo corre a favor. Sorria pouco, mas quando fez,
Helena sentiu o estômago descer um degrau. Vamos jantar no jardim, disse. Prefiro a luz natural quando o assunto é importante. E qual é o assunto? Você. A mesa foi servida sob uma pérgola coberta de buganvílias. Velas baixas, louça sem exageros, um violino distante que parecia vir da memória. Comeram quase em silêncio, trocando olhares que diziam mais que palavras. Helena mantinha o queixo erguido, mas os dedos apertavam a cadeira como quem pedia âncora. Já ele parecia estudar, dividir o ser dela em camadas. Em certo momento, pousou o copo. Não gosto de dívidas, disse direto. Hoje você verá sua tia. Amanhã, café às 8. Depois, um passeio. Quero que conheça a casa. E como quem não quer nada, completou. E a mim. Ela baixou os olhos para a taça e viu o próprio reflexo tremendo. A noite cheirava a jasmim e a peri. Ao final do jantar, caminharam pelo corredor que levava ao elevador privativo. O silêncio entre eles estava morno, elétrico. Ao passarem por uma parede de vidro, Helena tropeçou levemente. O salto novo e o piso polido. A mão dele a segurou na cintura, firme, quente, mais do que deveria. O corpo dela se inclinou para trás e, por um instante, todo o universo coube naquele encostar. Seus corpos se encontraram. Helena fechou os olhos, sentiu o próprio pulso na boca. No silêncio de um coração fechado, uma voz doce ousou entrar. Ela era luz em noite de aço, flor que insiste em respirar. Ele, rei das sombras profundas, preso ao sangue que jurou honrar. Mas bastou um toque, um beijo, pra treva alguma suportar. Amor que mata o medo, desejo que rompe a dor. Onde havia guerra e vingança, agora existe apenas amor. E se o mundo for cruel demais, que o amor aprenda a lutar. Pois quando o perigo ama, até a escuridão quer se iluminar. A mão do Dom deslizou 1 centímetro a mais do que era decente e parou. Parou por escolha, por controle. Ele recuou lento, como quem devolve fogo ao lugar do fogo. Eu não atravesso a linha sem convite, disse rouco. Talvez eu desenhe uma linha nova. Helena deixou escapar, surpresa com a própria ousadia. Ele sorriu de lado, como quem recebe um desafio que pretende vencer com paciência. A tia Marta estava numa casa de repouso particular. Dormia quando Helena chegou. A sobrinha lhe segurou a mão e lhe contou em sussurros que tudo ficaria bem. Ao sair, no hall, Domênico aguardava, observando-a sem pressa. Obrigada, disse ela com honestidade que doeu. Dívidas quitadas, respondeu ele. Agora descanse. Amanhã será um dia longo. E foi. Lúcia mostrou jardins, ateliês e um pequeno orquidário. Mostrou também a cozinha onde Helena conheceu Pietro, o cozinheiro. Uma montanha de gentileza e massa fresca. E percebeu que a casa funcionava
como uma cidade onde todos sabiam o próprio lugar. Na sala de música, Helena parou diante de um piano de cauda. Domênico tocou uma música suave. Quando terminou, aproximou-se devagar dela. Você possui uma beleza que seduz monstros. E monstros se deixam seduzir? Os inteligentes, sim. Os tolos não sobrevivem. Ela sorriu pela primeira vez desde que assinara o contrato. E o Dom teve a nítida sensação de que, se sorrisse de volta, derrubaria a muralha que o protegia de sentir afetos mais puros. Calou-se. À noite, ocorreu um evento na mansão. Homens em ternos caros, mulheres em vestidos reluzentes. Helena foi preparada por uma estilista da casa. Escolheram um vestido de seda que lhe abraçava o corpo. Quando entrou no salão, as conversas diminuíram a metade de um tom. Domênico a viu antes que o mundo a percebesse. E, por um segundo, esqueceu que aquela aparição era, em alguma medida, sua obra. Apresentações, taças erguidas, promessas cifradas. Helena aprendeu rápido. Ouvir mais do que falar. Inclinar o rosto no ângulo certo. Esconder o desconforto em gestos menores. Sentiu, porém, olhos que a julgavam presa de luxo. E sentiu outros olhos, discretos, perigosos, que a marcavam por cobiça. Domênico notou também. Por isso, a mão dele pousou em suas costas, informando aos que a cobiçavam que ele era o dono dela. À meia-noite, o salão já havia engolido longas negociações. Na varanda, um quarteto tocava uma música lenta, grave, dessas que exigem confissão do corpo. Domênico convidou Helena com um gesto. Ela hesitou. Nunca havia dançado assim. Mas o corpo disse sim antes da boca. A mão dele nas costas, a outra envolvendo seus dedos. O rosto dele tão próximo que ela distinguiu o perfume. Madeira, fumaça. Começaram. O primeiro passo foi tímido e o segundo, uma rendição. Helena sentiu a coxa dele marcar o compasso, o joelho dela cedeu, a pele ardeu sobre o tecido. E quando a música pediu um giro, ela amparou o seu corpo no dele. O rosto de Helena tocou a barba dele. Um leve arranhar, e a boca, sem querer, chegou mais perto. O Dom conduziu firme, mas ofereceu sempre o poder de recusar. E ela não recusou. A música terminou com quase um beijo. Não houve, mas tudo ficou lá, pulsando, aceso, esperando um pretexto. A festa terminou com o protocolo de sempre e a exceção interna de dois corações que tinham aprendido o contorno de um do outro sem palavras. No dia seguinte, porém, o mundo lembrou Domênico de que monstros também têm inimigos. Um carro explodiu 3 ruas adiante da mansão. Aviso da família Rivette, rival antiga. O recado era claro. Sabemos que o Dom tem um novo ponto fraco. A notícia chegou por Marcos, braço direito e sombra eficiente. A Virgem, disse Marcos, sem rodeios, eles a querem. Domênico sentiu um gosto metálico na garganta. O nome dela, Helena, doía do jeito certo. Mais do que queria admitir,
mais do que convinha a um rei de mármore. Ordenou segurança triplicada, trocou rotas, mudou horários e foi até ela, no orquidário, onde Helena regava flores como quem conversa com bebês. Preciso que confie em mim, disse, e as palavras pareceram mais perigosas do que tiros. A gente que a enxerga como símbolo. Símbolo do quê? Do poder, da vitória sobre mim. Helena segurou o regador com as duas mãos. Eu não sou o troféu. Para mim, não. Para eles, sim. E a diferença entre o que eu vejo e o que eles querem é a distância entre a vida e o desastre. Ela engoliu em seco. O que eu faço? Fica perto de mim. Havia muitas formas de dizer perto. A que ele escolheu não cabia nas paredes. Era outra, a de olhar e fazer a alma entender. O que você faz quando tem medo? Ele perguntou. Fico em silêncio, ela sussurrou. E quando você tem medo? Eu ligo para Deus e ele não atende. Talvez ele me atenda. Então peça por nós. Ela fechou os olhos. Não rezou com palavras. Rezou com o gesto de erguer o queixo, caracteristicamente dela, e deixar que o silêncio respeitoso cobrisse os dois. Foi nesse silêncio que Domênico se inclinou. A imagem dela, tão pura, tão angelical, foi demais para que ele conseguisse se controlar, e o beijo veio como chuva em telhado quente. Inevitável. A boca dele, primeiro sem pressa, reconhecendo, depois firme, sugando um som que ela não soube controlar. Helena correspondeu com o corpo inteiro. Os seios tremeram sob o tecido e Dom a puxou pela cintura, apenas o bastante para reconhecer o encaixe. A língua não pediu licença e foi recebida sem pudor e com uma intensa fome de prazer. Pararam por falta de ar. Riram baixinho, incrédulos. Isto complica tudo, ele disse com sinceridade que não combinava com mafiosos. Ou simplifica, respondeu ela. Nessa noite, o quarto de Helena estava com as janelas abertas e as cortinas dançavam como se esperassem algo especial que aconteceria ali. Ela ficou à beira da cama, ainda recordando o beijo da tarde. Domênico apareceu à porta, sem gravata, o olhar que dizia mais do que qualquer juramento. Parou a 2 passos. Não houve discurso. Ele tocou o corpo dela, alisando-o suavemente. Helena inclinou o rosto, oferecendo os lábios automaticamente. O beijo foi a realização do desejo que ela teve durante a tarde inteira, pois queria ser beijada novamente. No silêncio de um coração fechado, uma voz doce ousou entrar. Ela era luz em noite de aço, flor que insiste em respirar. Ele, rei das sombras profundas, preso ao sangue que jurou honrar. Mas bastou um toque, um beijo, pra treva alguma suportar. Amor que mata o medo, desejo que rompe a dor, onde havia
apenas amor. No silêncio de um coração fechado, uma voz doce ousou entrar. Ela era luz em noite de aço, flor que insiste em respirar. Ele, rei das sombras profundas, preso ao sangue que jurou honrar. Mas bastou um toque, um beijo, pra treva alguma suportar. Amor que mata o medo, desejo que rompe a dor. Onde havia guerra e vingança, agora existe apenas amor. E se o mundo for cruel demais, que o amor aprenda a lutar. Pois quando o perigo ama, até a escuridão quer se iluminar. O roupão que cobriu seu corpo deslizou até o chão. Os olhos de Domênico se extasiaram com a beleza exposta à sua frente e, num impulso descontrolado, beijou-a com tanto ímpeto que arrancou o gemido de prazer da inexperiente virgem. Restaram respiração, calor, pele que aprende outra pele. De repente, Domênico disse, ainda com os lábios nus dela: "Quando você quiser que eu pare, eu paro. Continue, por favor. Eu quero ser totalmente sua." Meus caros, Helena era sim uma pura e ingênua, mas se deixou seduzir pelas doces carícias do chefão da máfia e se entregar nos braços dele passou a ser o seu desejo. Queria sentir seus corpos unidos como se fossem um apenas. Queria saborear os beijos de Domênico. Queria estremecer de prazer sob o peso do corpo dele. E, naquela noite, realizou todos os seus desejos. Aconteceu. De manhã, um telefonema de Marcos acordou Domênico. O irmão de Rivete está na cidade. Vieram para testar as cercas. Ele falou através de mensagem codificada que Domênico entendeu imediatamente. "Reúna os homens. Alerta total." Domênico respondeu gelado. "E Helena?" Marcos perguntou. "Fica comigo." Ficou, ao lado dele, no carro blindado. Helena olhou a cidade com olhos de quem sabe que paisagens mudam quando o perigo muda de lugar. O Dom falava instruções secas ao rádio. Ao mesmo tempo, sua mão, sem perceber, buscou a dela por um segundo. Como quem confere se o coração está dentro do peito. Helena entrelaçou os dedos e apertou. No porto, um encontro como se fosse casual. Salvatore e Rivete, sorriso de cobra, abraço de urso. Dom Bellucci, ouvi dizer que está apaixonado. Fez uma pausa como quem acaricia um arame farpado. Por uma santinha. Fico feliz que a sua rede de fofocas funcione, Domênico disse impassível. Assim, não precisa gastar a sua inteligência. É uma pena. O rival lançou um olhar por trás de Domênico, onde o reflexo de vidro mostrava a silhueta de Helena no carro. Santas sangram? Domênico não respondeu com frases. Respondeu com a mão no coldre
no gesto mínimo que fez 2 mundos recuarem. O encontro terminou sem tiros. Os inimigos preferem o prazer do medo ao desperdício do sangue cedo demais. Na volta, Helena não perguntou se vai ficar tudo bem. Sabia que mentiras piedosas são um tipo de violência. Em vez disso, falou baixinho: se eu for sua fraqueza, me mande embora. Ele desviou os olhos da estrada por um milésimo, surpreso com a coragem. Você é a primeira coisa forte que me aconteceu em anos. O resto do dia foi de cautela organizada. À noite, porém, o destino, que anda descalço, mas pisa o que quer, resolveu cobrar seu tributo. Um tiro no jardim. Só um. Suficiente para transformar frases em reflexo. Helena, na varanda, inclinou-se para ver. Um vulto. Um estilhaço. Marcos gritou: abaixa! O corpo de Domênico se moveu rápido demais. Ele se atirou à frente de Helena e o ombro recebeu por ela o que buscava o coração. O sangue, quente demais, brotou como segredo mal guardado. Domênico! Helena o agarrou, tentando segurar com as mãos o que uma bala não devolve. Fica comigo! Olha para mim! Não me deixa! Os homens fecharam o perímetro com precisão de coreografia. Se o atirador fosse longe, não teriam outra chance para pegá-lo. No quarto médico da mansão, um cirurgião contratado para emergências fez o que era preciso. Retirou o projétil, estancou, costurou. Domênico oscilou entre luzes e sombras por horas que pareceram séculos na pele de Helena. Ao amanhecer, ele abriu os olhos. E a primeira coisa que viu foi o choro lindo de uma mulher forte. Eu disse que não atravesso linhas sem convite, sussurrou, a voz neutra machucada. Hoje atravessei a do destino, sem pedir licença. E eu te convido a ficar, ela sussurrou de volta, dentro de mim, onde dói e cura. Ele sorriu com metade da boca. Dali a 2 dias, caminhava outra vez, ombro imobilizado, raiva domada como cavalo. O dom ferido é o mais perigoso dos animais. Na noite seguinte, Domênico teve febre. Helena entrou no quarto com uma tigela de água fria, um pano e aquele olhar que não suplica, decide. Ambos se sentaram à beira da cama. Helena molhou o pano, pousou na testa dele. A mão livre percorreu o cabelo, os dedos massagearam a nuca. Ele fechou os olhos, quase menino. Dói menos quando você toca. Ela sorriu. O pano escorregou da testa ao maxilar, do maxilar ao peito, desenhando com água um mapa de sobressaltos. Helena pousou um beijo no rosto de Domênico. O corpo dele respondeu com um arrepio que desconhecia remédio. O beijo voltou aos lábios. Tenho um presente, ele disse de repente. Seu futuro. Entregou-lhe um envelope. Dentro, documentos com o nome dela em papéis grandes. Uma fundação de bolsas, de tudo para jovens de sua comunidade, um contrato de cessão de um pequeno prédio para a tia transformar em casa de acolhimento, uma conta aberta com recursos suficientes para uma vida sem contas impossíveis. E o contrato? Helena perguntou, a voz um pouco trêmula. Faltam meses.
Rasguei ontem, ele respondeu. Não prendo quem amo. Ela sentiu as pernas vacilarem como naquela primeira noite, mas agora por amor. Segurou o rosto dele com as duas mãos. E se eu escolher ficar ao seu lado? Sussurrou. O beijo que se seguiu não pediu licença a nada. Ele a ergueu, ela riu no meio do beijo, e as janelas da mansão se encheram de uma luz que os arquitetos não projetaram. No dia em que foram ao cartório, sem pompas, com flores pequenas, Domênico vestiu um terno lindo e um sorriso que ninguém lembrava ter visto. Helena usou um vestido de seda simples, cabelo preso com grampos que Lúcia colou da última hora. Marcos assinou como testemunha, orgulhoso e constrangido. A tia Marta chorou com o corpo todo e benzeu os dois como quem abençoa a própria história. Nessa noite, já como marido e mulher, voltaram ao quarto das janelas abertas. O vento entrou como convidado íntimo. Helena caminhou até a varanda, olhou o mar escuro, sentiu atrás de si a presença que aprendera a reconhecer no escuro. Virou-se. Ele estava sem casaco, mangas dobradas, a aliança nova brilhando como promessa cumprida. O que tem aí dentro? Perguntou, tocando de leve o peito dele. Uma casa, respondeu sério. Onde? Onde você mora agora? Riram baixinho. A felicidade tem um som de riso contido. O que você acha de eu entregar a chefia para Marcos e sairmos por aí vivendo longe disso tudo? Helena, ao ouvir aquelas palavras, chorou de felicidade. É tudo o que mais quero agora, pois desejo viver muitos anos ao seu lado, meu amor. Domênico se refugiou em uma pequena cidade, juntamente com Helena e a tia Marta. Meses depois, em uma pequena igreja, tia Marta sorriu feliz ao ver entrar Domênico e Helena. Durante a reunião, Domênico a observava da última fila, terno claro, barba parada, o homem perigoso que aprendera um outro tipo de poder, o de não ferir. Sabe, disse ele no caminho de volta, os dedos entrelaçados. Às vezes me pergunto como alguém como eu mereceu alguém como você. Você pagou caro, ela provocou sorrindo. Paguei com juros em alma e recebeu o troco em amor. Pararam na frente da casa. O mar estava manso, o céu generoso. Helena olhou para ele e disse, numa paz que explicava tudo: eu era pureza, você era perigo, mas sempre fomos reféns do mesmo destino, o de nos encontrarmos. Ele beijou a testa dela. Não havia mais contratos, nem cálculos, nem promessas pela metade e nem crimes. Havia um homem que descobriu que seu trono não valia nada sem um par de mãos para sustentar. Havia uma mulher que transformou o próprio medo em abrigo para dois. E havia a vida que, finalmente, transformou o mafioso cruel em um homem pacífico e apaixonado.